Olá pessoal, estamos aqui na segunda parte, então, conversa com o Diego Collin. A gente está falando sobre o case da Melius e falando um pouco sobre o Bitcoin de uma maneira geral. E sobre essa estratégia aí de empresas que estão adotando o Bitcoin como parte do caixa. A primeira parte do vídeo deu certo, a gente teve alguns problemas técnicos, mas isso a gente vai ajustando com o tempo. E para essa segunda parte, então, eu tenho mais algumas dúvidas. A gente vai limitar a conversa aí, porque a gente tem um determinado tempo para gravar aqui. Mas tem um ponto bem importante que eu gostaria de começar aqui, que é o seguinte. Então, para quem já conhece a Cash 3, para quem de repente comprou ações, ou para quem está pensando nisso, em se expor ao ativo, ou simplesmente quer entender como é que funciona o processo. A gente sabe que a Melius aí já tem 10% do caixa em Bitcoin, certo? E agora eles querem, a Melius quer uma estratégia mais abrangente em termos de exposição ao Bitcoin. Como é que vai se dar isso? Como é que o acionista pode participar desse processo de decisão? Como é que funciona isso, Diego? Maravilha. Ô, Lucas, muito bem colocado que o grupo Cash 3 ele é composto por algumas outras empresas além da Medios. Até porque a gente entrou numa sequência de aquisições, depois de captarmos 2 bilhões de reais entre IPO e follow-on em 2020 e 2021. E hoje o grupo Cash 3 ele é composto por empresas além da Medios, como Picodi, Promobit, Melhor Plano, Moambator. Inclusive no nosso site de relação com investidores, você pode digitar aí Melius RI no Google ou digitar ri.melius.com.br para saber mais. Vai ter lá tudo sobre o nosso grupo, empresas participantes, nosso quadro de acionistas, nosso informações sobre o nosso grupo referência, né, um grupo que tem quase 32% das ações hoje da companhia, do Israel e outros membros estatutários. Terá ali os nossos fatos relevantes, o fato relevante da compra de 10% do caixa, o fato relevante da nossa proposta de nos tornar uma Bitcoin Treasury Company e vários outros fatos relevantes. E assim que você entrar no nosso site de relacionamento com investidores, você vai ter na sua cara ali um pop-up com um link para você votar em assembleia. Então, se você é acionista e se você não é ainda, você pode comprar até quarta-feira. Hoje a gente está gravando no dia 28 de abril. Então, se você comprar até dia 30 de abril, quarta-feira de 2025, você vai ter o direito, né, de votar até o dia 4 de maio, meia-noite, nas pautas que a gente propôs. Mudar o objeto social da companhia, sermos uma Bitcoin Treasury Company que busca ter cada vez mais Bitcoins por ação, convertendo parte do nosso tesouro, fluxos de caixa futuros e fazendo iniciativas financeiras, né, para aumentar a quantidade de Bitcoins por ação. Vote, manifeste-se. Nós estamos numa jornada pela bitcoinização do mercado de capitais brasileiro. Nós acreditamos que isso pode ser uma excelente oportunidade. E se você fizer o seu dever de casa e concluir pelo mesmo, por favor, venha conosco. É o convite que a gente faz. Boa, show de bola. Isso é um ponto bem importante aí, porque muitas pessoas têm ação ou estão interessadas aí nesse movimento e não sabem que elas podem ter uma participação aí nessa decisão, nessa trajetória, né? Então é bem importante pontuar isso. É, e o segundo ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte: eu acho que muita gente que acompanha aqui o conteúdo do canal e está por dentro do assunto, do motivo aí dessa estratégia, é o seguinte, do ponto de vista do investidor. Então, pensando pessoa física, alguém que percebe aí o potencial do Bitcoin, percebe essas tendências, ou que eventualmente é um leitor aí de escola austríaca de economia e lembra do Hayek falando sobre um dinheiro que é descentralizado, que não pode ser parado, e logo pensa aí no Bitcoin como talvez uma alternativa a isso. Então, do ponto de vista do investidor que já entendeu o potencial do Bitcoin, ele tem algumas alternativas, então, né? Talvez a mais clássica seria
comprar Bitcoin, autocustódia. Hoje em dia existem outras alternativas de se expor à valorização do Bitcoin, cada vez mais opções, então tem ETFs, tem a possibilidade de terceirizar a custódia, e agora a gente tem então uma alternativa que é até mais volátil que o Bitcoin, que é se expor a empresas que fazem o caixa em Bitcoin. Ou seja, talvez essa estratégia, não sei, daí o Diego pode completar, seria comprar ações e cada ação vale uma quantidade cada vez maior de Bitcoins. Bom, o fato é que em termos de valorização, pelo menos pegando o case da MicroStrategy, que talvez seja o mais famoso, a gente vê mais volatilidade do que o próprio Bitcoin. Então, a valorização aí nesses anos de acumulação de Bitcoin por parte da MicroStrategy foi maior aí do que a do próprio Bitcoin, que já foi muito boa. E geralmente quando a gente tem períodos de estresse no mercado, a gente vê as ações caindo mais, né, ou subindo mais quando a gente tem uma valorização do Bitcoin. Enfim, é maior volatilidade, né? Qual que é o trade-off, então? Quais são os prós e os contras do ponto de vista do investidor, Diego? Muito boa pergunta, Lucas. E eu vou trazer o paralelo do armamento civil, né? Ou pelo menos a visão de um recorte com o qual eu concordo, e logo em seguida eu explico o paralelo com o Bitcoin e a sua pergunta. No que diz respeito ao armamento civil, nem todos precisam estar armados para que todos fiquem mais seguros de fato na prática. E mesmo aqueles desarmados são protegidos por um ambiente onde ter armas, comprar armas, usar as próprias armas é incentivado, mais fácil, acessível, barato. O que eu quero dizer com isso? Tem muito menos crimes violentos, invasão a casas e coisa do tipo no Texas do que na Califórnia. E é possível ter arma, e é mais fácil ter arma, e é mais barato ter arma, e é mais incentivado ter arma no Texas do que na Califórnia. Porque o racional é o seguinte, de quem defende essa linha. Se eu sou um bandido e eu tenho uma vizinhança onde eu sei que boa parte das pessoas ali gosta de ter arma, promove o uso de arma, publica que tem arma, né? E não só tem arma, mas pratica, treina, tem mais de uma, e faz parte da cultura, da identificação pessoal ali daquela vizinhança ter armas. Bom, eu vou pensar duas vezes antes de entrar naquela casa, antes de roubar aquele veículo, antes de abordar aquelas pessoas. Enquanto que se eu tenho uma vizinhança onde o governo encarece, proíbe, dificulta, coage as pessoas a não ter arma, e quando as pessoas têm arma, elas são azucrinadas, elas são meio que assediadas pelo governo com multas, questionamentos, processos, treinamentos, uma série de coisas que inviabilizam a prática de ter armas. Bom, então eu, como um agente malicioso, vou pensar, olha, ali eu posso ficar mais à vontade, porque eu posso até entrar num confronto corpo a corpo, ter uns objetos arremessados contra mim, pode ter algumas armas brancas, mas assim, não vai ser aquela coisa tão violenta quanto a arma de fogo. Então, naquela vizinhança onde a arma é incentivada e popular e comum, você tem, inclusive, sobre as pessoas que não têm arma, um efeito auréola, um efeito halo, né, em inglês. As pessoas elas ficam meio que protegidas por essa noção de agentes maliciosos de que elas podem ter armas, elas podem saber se proteger, elas podem querer se proteger. E se elas o fizerem, o Estado ali, aquela governança, aquela prefeitura, aquele país vai defendê-las. Então, mesmo aquelas pessoas que optam por não ter armas, por elas estarem envoltas numa sociedade onde muita gente, ou a maioria, tem, se defende e gosta e promove e tudo mais, mesmo aquelas que não optam por esse caminho, acabam ficando mais seguras como consequência. Então, qual que é o paralelo com o Bitcoin? O Bitcoin ele te dá a possibilidade de você se armar, que é o seguinte, fazer a autocustódia, guardar o Bitcoin consigo mesmo. E você, a partir daí, né, não poder mais ser confiscado por uma medida aleatória do governo, uma canetada de um juiz, um processo judicial qualquer. Os seus bitcoins, uma vez com você, só podem ser movidos com a sua colaboração.
né? Você precisa ativamente atuar, ter as chaves. Você pode perder as chaves e mandar os seus bitcoins para o espaço. Você pode carregá-los para o caixão, se você quiser. E não há nada que outras pessoas possam fazer a respeito disso. Isso é uma espécie de arma de fogo monetária. Isso é uma espécie de propriedade que dá a opção para o cidadão de se proteger, de se armar. Isso protege, inclusive, quem não segue por esse caminho. Porque só a possibilidade que o Bitcoin dá de, se preciso for, você sacá-lo, você movê-lo para a sua própria custódia, já coloca um limite em agentes maliciosos que queiram abusar do Bitcoin de alguma forma, que queiram abusar das suas posições sobre o Bitcoin de alguma forma. Então, a autocustódia ou a capacidade da autocustódia, a promoção da autocustódia é uma coisa que beneficia a todo mundo, inclusive quem não faz autocustódia, porque nem todo mundo deve fazer mesmo, nem todo mundo conseguiria fazer de toda forma, e mesmo alguns que quisessem e pudessem tecnicamente fazer, não tem condição de fazer por uma questão, às vezes, financeira, né? O próprio Bitcoin, ele é um pouco hostil para valores muito pequenos. Então, se você tem menos de R$500, R$1.000 em Bitcoin na camada base, fazer a própria custódia é mais complicado, é mais difícil e pode ser mais custoso do que para uma pessoa que tem mais Bitcoins. A maioria dos Bitcoins não é perdido por um ataque violento e nem por um tipo de hackeamento ou sequestro ou vírus ou alguma coisa assim, é perdida por tiro no pé, pelo tradicional esquilo, né, que guarda os bitcoins e esquece como. Ele cria uma senha muito difícil, não consegue acessá-la anos depois, morre e leva consigo o segredo. A maioria dos bitcoins é perdida assim. E antes de você vir com pedras na mão, falando, não, tem que ser para todo mundo, se você consegue formar um filho, se você consegue dirigir um carro, tirar uma carteira, se formar na faculdade, você consegue custodiar o seu Bitcoin. Olha, eu consigo ver na sua fala que você nunca tentou fazer a sua mãe guardar Bitcoins. Eu te convido a fazer esse exemplo. Pega uma tia sua, pega uma irmã, pega uma mãe, pega a sua esposa, pega um amigo no-coiner, pega o seu avô. E tente e pense num cenário onde eventualmente ele teria que colocar o valor da casa onde eles moram, sei lá, 300, 500 mil reais em Bitcoin. E venha conversar comigo em seguida. Não é fácil, tá? Eventualmente você vai concluir que para algumas pessoas, para quem você quer o bem, né? O bem é que elas tenham exposição ao preço do Bitcoin, sem ter a exposição à catástrofe que é perder os próprios Bitcoins, ter a casa invadida, ter a private key roubada, a hardware wallet roubada, a hardware wallet perdida, esquecida, surrupiada, queimada, hackeada, qualquer coisa do tipo. E eu posso falar com alguma propriedade porque é lógico que eu faço a minha própria autocustódia, inclusive faço o que está na fronteira do que é possível para a pessoa física, gasto uma nota com isso em desenvolvimento pessoal, em equipamento, em infraestrutura de custódia. Eu, por trabalhar com isso, né, consegui envolver a minha família, mas eu tornei a minha família uma espécie de universidade bitcoinheira. Então aqui a gente, a cada alguns meses, a gente tenta, verifica a saúde, faz o health check das nossas hardware wallets. A gente, como família, gasta uma grana por ano com as mesmas coisas que eu gasto na pessoa física, mas para a família. Desenvolvimento pessoal, conhecimento mesmo, infraestrutura de custódia. E ainda assim já levamos sustos, né? Um membro esquece como é que assina, porque há 3 meses atrás ele verificou e estava tudo funcionando, 3 meses depois ele já não lembra mais. Como é que faz login? Qual que é o PIN?
Como é que usa, como é que aperta, como é que dá OK aqui? Onde é que tá? Onde é que tá aquilo que eu guardei da última vez? Não acho mais. Né? Então pense que algumas pessoas conseguem se prender para fora do próprio e-mail. Né? Algumas pessoas precisam ir no banco para resolver um problema da própria conta do banco, né? Porque não conseguem ali abrir o aplicativo, trancam depois de tentar um PIN errado 3 vezes, precisam ir lá na boca do caixa, liberar no caixa eletrônico. Imagina o pavor que é no Bitcoin, onde não há recurso. Perdeu para sempre, às vezes a fortuna de uma vida inteira. Então a autocustódia não é fácil, muita gente fala com trivialidade, sem skin in the game. Nunca teve que obrigar algum familiar no-coiner a botar uma quantia absolutamente relevante em autocustódia. E eu fiz isso aqui em casa e não recomendo para ninguém que não tenha um Bitcoiner semi-profissional, tipo, como suporte. Como, cara, o mantenedor ali, o provedor de tudo. Nem toda família está disposta, nem toda família quer te ouvir, nem toda família tem os mesmos princípios que você. E a dica que eu dou é: não arraste o mundo inteiro para as mesmas batalhas que você está. Eu entendo você numa batalha contra o Estado, contra a moeda fiduciária, mas você não sabe se seus herdeiros querem essas mesmas batalhas que você. Sinceramente, às vezes não, doa o que te doer. E às vezes você, querendo fazer o melhor da ótica da batalha que você está enfrentando, você coloca eles numa batalha que eles nunca quiseram estar, e eles sempre quiseram outras coisas muito diferentes de você. Eles não veem o mesmo que você vê, eles não querem o mesmo que você quer. Eles não lutam pelas mesmas coisas que você luta. Então, assim, a autocustódia, ela é uma coisa muito trivial entre bitcoiners. Eu acho isso lindo. Nós somos a resistência, os bastiões, e nós devemos pregar a palavra e tudo mais. Mas para as pessoas em comum, a autocustódia, ela é só uma de várias opções. E aí você tem ETFs, você tem as próprias contas em boas corretoras, você tem bancos começando a oferecer Bitcoin nos seus aplicativos. E tem agora as Bitcoin Treasury Companies, que são outro bicho, não estão na mesma categoria, não é uma coisa ou outra. As empresas como Strategy, Metaplanet e agora a Melius querendo se tornar, não competem pelo mesmo espaço que Bitcoin autocustódia ou Bitcoin ETF. Nós somos um tempero, uma pimenta no portfólio. Nós somos algo especificamente pensados para os arrojados, para aqueles que querem outperformar o Bitcoin, bater o Bitcoin, que querem mais do que o Bitcoin pode entregar, mais retorno, mais volatilidade, que aguentam, que topam, que querem o risco, pagam pelo risco e na busca de receber o retorno por isso. E é para um recorte muito menor de pessoas. A maioria das pessoas vai ficar satisfeita ou com a autocustódia ou com algum ETF ou Bitcoin corretora. E nós atenderemos provavelmente um recorte muito específico de pessoas que, para além de entenderem a fundo o Bitcoin, estão absolutamente convencidas do ativo, vão topar para uma parte do portfólio um Bitcoin turbinado. E, de novo, isso requer que você tenha um conforto muito grande, que você não vai precisar daquele capital nos próximos anos. Isso requer que a pessoa tenha algum valor guardado, né? Não é para qualquer um, em outras palavras. Boa, muito bom. O Mises já dizia que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, né? Eu acho que eu não concordo com ele que somente ideias podem iluminar a escuridão, mas de qualquer forma, uma das coisas que eu gosto da internet é a informação descentralizada, são os debates reais, né, acontecendo. E eu gostei muito aí do relato do Diego, porque é um cara que conhece aí da parte técnica do Bitcoin, já falou bastante sobre Lightning e já entrou em detalhes aí que até eu mesmo, às vezes, me pegava distante aí do assunto, tinha que voltar. Então, eu sei que ele está comprometido aí com o tema, estudar o assunto e evangelizar, digamos assim, no bom sentido da palavra. Então, pô, muito legal o relato. Eu acho que faz bastante sentido. E eu acho legal aí essas ideias competirem
E a melhor ideia aí em termos de argumentação e principalmente o tempo aí vai provar o que faz mais sentido. Então eu gostei bastante aí, foi um relato, pelo menos para mim, inédito aí, sobre o tema que eu achei bem legal. Sobre possibilidades de custódia, né? Fugindo daquela visão shitcoinheira, que a gente claramente discorda, mas também trazendo uma outra realidade aí do mundo real, que talvez não seja exatamente do jeito que a gente quer e tem outras dificuldades. Achei bem legal. E daí, Diego, então é o seguinte, eu vou pro jiu-jitsu daqui a pouco. Até uma coisa que eu queria perguntar era se tu já entrou na Jiu-Jitsu Pill, porque já tá acompanhando o conteúdo do Guilherme Freire, por aí vai. Então, eu queria abrir aí de novo o diálogo para ti, para tu comentar se já entrou na Jiu-Jitsu Pill, se ainda não, quando tu vai entrar, e fazer o fechamento aí. Enfim, foi um prazer conversar, uma honra aí bater esse papo, trocar essa ideia e fazer o fechamento aí. Obrigado. Olha, Lucas, notoriamente não. Assim, eu estou num momento onde eu estou recuperando o bem-estar físico e a minha e o meu quadro, né? Enfim, muscular e atlético. Só palavras horríveis. Enfim, estou voltando para academia depois de um tempo um pouco parado. É notório, assim, desde que eu me encaminhei para o Bitcoin. Eu recentemente postei o meu primeiro vídeo lá em março de 2022. Ganhei 12 quilos, ou seja, ganhei 22 de massa gorda, perdi 10 de massa magra. Um horror, assim. Então, eu estou recuperando esses números agora e pretendo, cara, entrar numa luta. Lógico, eu acho que é uma coisa que desenvolve muita coisa. O jiu-jitsu é o tradicional aí, né, dos da legenda do Freire, da turma do Freire, que eu admiro muito. Então, quero sim entrar, tá? Mas hoje eu estou na fase de voltar a fazer atividade física como eu sempre gostei. Eu acho que é imprescindível e ninguém deve parar tanto tempo assim de fazer. Não, fiz e não recomendo também, tá? É uma coisa que não... Cara, o seu corpo é o seu templo, né? E se você não se mantiver firme e forte, você eventualmente, isso vai repercutir em outras áreas da sua vida, é lógico. Então, não deixem a peteca cair nesse sentido. Façam academia mesmo, né? Façam exercício, controlem a alimentação, que vale a pena. Boa, beleza. Bom, então assim, o que eu queria dizer aqui rapidamente. Muito boa conversa de novo. Obrigado para todo mundo que participou. Eu vou dar mais um tempinho aí pro Diego falar as últimas palavras. Mas então, aqui para o objetivo do canal, minha ideia é melhorar o nosso setup e fazer novas lives aí, convidar o Diego e de repente outras pessoas para a gente trocar essa ideia. Quero que vocês fiquem à vontade nos comentários, falar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês discordaram. E, enfim, eu passo a bola para o Diego se despedir do pessoal aí também. Lucas, o que importa é a qualidade do entrevistador e do convidado, e eu posso falar que, como entrevistador, nós estamos muito bem. Você conduziu muito bem essa conversa, tá de parabéns pelos seus perfis na internet, que eu vi nascer. Olha, uma abelha. Que loucura. A gente não tá fazendo ao vivo, mas eu não vou editar isso aí não, hein? Não vou matar não, tadinha, deixa ela ali. Boa. Deixa ela ali, mas assim, deixa eu ficar de olho nela, né? Porque tomar um beliscão desse negócio. Olha, então, você tá de parabéns. Eu vi suas redes nascerem e crescerem com muito trabalho, com muita dedicação. Eu vi o quanto você se entregou aos seus projetos. Então, você merece todo o alcance que você está tendo hoje, né? Você merece todo o retorno, todo o sucesso.
E pode contar comigo aí para as próximas páginas do seu desenrolar, do seu crescimento, do seu amadurecimento como profissional, porque eu vi de onde você veio, aonde você já chegou, e eu estou torcendo muito pelos lugares onde você ainda pode chegar e aonde ir. No que depender de nós aqui na Melius, é que agora estamos nessa nova fase do nosso relacionamento com o Bitcoin, com o mercado, pode contar conosco como parceiros, que no que depender da gente, né, você sempre vai ter voz, será ouvido e promovido. E obrigado mais uma vez pelo espaço, tá? Eu que agradeço, pô, grande honra. E é isso, eu acho que um tema que a gente falou antes é. Diego tá Tá em sendo algum atacado lugar por uma aqui. abelha. Mas enfim. É. Nesse meio tempo, é, principalmente quem conhece o Bitcoin e a Escola Austríaca de Economia, sabe que a economia não é um jogo de soma zero. Então eu torço muito por vocês aí, e para todo mundo que está no meio bitcoinheiro ou que tem boas intenções aí nas mais diversas áreas. Foi uma honra conversar. A gente fica por aqui então, e no próximo vídeo aqui, no próximo bate-papo, a gente promete então, pelo menos da minha parte, ou vai buscar, vai se esforçar para uma qualidade técnica melhor. É isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Diego, novamente. Vou encerrar a gravação aqui. Para quem gostou, deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal e por aí vai. É isso, grande abraço, até o próximo vídeo.